Oi pessoal, bem-vindo, obrigado a cada um de vocês que me acompanha aqui junto ao tutorial. No de hoje eu quero demonstrar a vocês aqui um efeito simples que é utilizado aqui com um recurso chamado softbody, que são os corpos suaves. O que é que essa simulação vai nos permitir? Criar efeito de corpos colidindo de forma suave, não como os corpos rígidos. Vamos entender como isso é simples e prático. É uma noção básica, a partir daí vocês podem pesquisar e se aprofundar mais sobre esse recurso. Então eu criei aqui um objeto cúbico, do qual eu usei aqui um Subdivision Surface, vocês vão ver, ó. Na verdade, eu adicionei o efeito, mas não apliquei. Por que eu não vou aplicar? Para ele não ficar muito complexo e ocasionar lentidão no processo que eu quero demonstrar a vocês. Então eu vou mantê-lo aqui por enquanto só com a adição do efeito. Nós vamos criar então agora um outro objeto que fará parte do nosso cenário. Então eu vou vir aqui em Add, Mesh, para adicionar um plano. Vou usar um S de escala. E temos dois objetos. A esse de baixo nós vamos dar o nome de chão. Ao objeto de cima, que era um cubo, nós vamos dar o nome de bexiga. Nós vamos simular aqui uma bexiga caindo e colidindo com esse chão. Então, vamos aproximar. Eu tenho esse objeto, que eu aplicarei o softbody, e tem um objeto de baixo que eu aplicarei a colisão. Então, no objeto de baixo, eu vou vir aqui em efeitos físicos, aplicar um efeito físico de colisão. Se vocês olharem as configurações dele, aqui embaixo eu vou ter alguns parâmetros que são específicos para eu trabalhar com a configuração junto ao softbody e ao efeito de tecido, que é o clot. Então eu tenho um dumping, que é o amortecimento da colisão, o thickness aurea, que é a espessura externa da colisão, inner, que é a espessura interna, e o friction. Eu não vou mexer em nenhuma configuração dessa. Eu vou apenas voltar minha atenção para esse objeto, que é uma bexiga aqui de baixa resolução. Com ela, eu vou aplicar o softbody. Então, eu vou vir aqui em efeitos físicos e clicar o softbody. Mas antes disso, eu queria que vocês olhassem aqui para a timeline. Dando play, não acontece nada. Não há tarja, não há movimento, eu não tenho nenhuma animação aqui ainda feita junto ao procedimento. Então, quando eu uso o efeito softbody junto a esse objeto de cima, eu criei nele uma animação que já vem pré-configurada pelo sistema através desse recurso. Dando play, o objeto pendula e surge aqui na timeline uma linha que é a primeira passada, na verdade é o cálculo inicial, ele vai até o último frame da minha animação e retorna de forma mais rápida. Se esse objeto aqui ele fosse um pouco mais complexo, é evidente que o procedimento seria mais lento nessa passagem. Mas sempre a segunda passada é mais rápido, porque o cálculo inicial já foi feito. Então, enquanto eu estiver mexendo aqui na área e fazendo o player, esse processo se repetirá. Primeiro passo aqui, o que é que eu faço para fazer com que essa bexiga colida com o chão? Então, com ela selecionada, nós vamos entrar nos efeitos softbody que nós aplicamos nela. Vamos correr a barra, está aqui softbody, temos aqui algumas opções. Vocês vão ver que eu tenho aqui a opção chamada Go. Se eu desabilito, quando eu dou o play, vocês vão ver que a bexiga cai e espreme aí junto à área. Para facilitar aqui o nosso entendimento, nós vamos usar o modo sólido, que é o modo mais rápido, tá? Mas nós vamos dar cores nesses dois objetos no modo sólido. Então eu vou selecionar o plano, vou clicar em material, new, vou rolar a configuração até uma opção chamada Viewport Display. Aqui eu posso botar cores nos objetos pelo modo sólido. Vou usar uma cor aqui que pode ser um marrom. E no de cima, selecionando, eu vou usar uma cor que pode ser o azul. Aqui já fica melhor para a gente entender. Então, dando play, o objeto cai, colide e se espreme. Por quê? Porque eu tenho que configurar agora as opções do softbody para fazer com que esse objeto caia como se fosse uma bexiga. Então, o que é que eu preciso fazer? Com ele selecionado, eu entro nas opções lá do softbody. Eu tenho essa opção chamada Edge, aresta. É aqui que eu vou controlar as arestas na representatividade do efeito. A primeira opção que nós temos aqui chama-se Pull e Push. Aqui nós vamos ter as forças que vêm de fora para dentro ou de dentro para fora. O Pull é de fora para dentro, é como se o ar estivesse impulsionando essa malha e comprimindo ela. O Push, nesse caso aqui, não é puxar, é empurrar. Ele pega a força que está interna na malha e empurra a malha para fora. Então, essas duas forças interagem para fazer o efeito inicial que vocês estão vendo, até ela colidir e se espremer. Mas eu preciso dar flexibilidade no objeto. Essa flexibilidade é necessário que eu busque esse parâmetro aqui chamado bend,
que representa a flexão do objeto. Então, eu posso usar aqui, nesse exemplo, o fator 5, dar um Enter. Veja que quando eu der o play agora, o objeto ele não se espreme mais. Ele faz essa movimentação que vocês estão tendo aí. Eu poderia dar um aspecto de flexibilidade maior aqui no Bend, eu posso usar o fator máximo aqui, que é o 10, utilizar, o objeto vai ter mais flexibilidade ainda, ó, no efeito. Mas eu posso também fazer com que a força interna do objeto seja maior. Então eu estou utilizando o ponto 5 aqui, eu posso usar ponto 9. Vamos ver qual é a diferença aqui dessa animação em relação à anterior. Que o objeto com a força interna maior, ele vai tender a empurrar e ficar um pouco mais inclinado. Se eu diminuo aqui para ponto 2, a força de dentro é menor. Ele demora para fazer a inclinação. Se eu diminuo o pull aqui para ponto 2, que é a força externa, vamos ter um outro efeito aqui ocasionado no efeito de softboard. Já fica um pouco mais mole. Se eu uso o fator 0 aqui e volto o efeito, a força de dentro é maior, ele expande o objeto e esmaga. Então eu tenho que controlar essas opções aqui. Vou deixar em ponto 5, que é o parâmetro, para poder fazer com que o objeto ele tenha um efeito interessante aqui do objeto bexiga colidindo aqui com o chão. Eu posso dar um bend aqui menor, por exemplo, ponto 2. Quando eu dou uma menor flexibilidade, o objeto, ó, ele tende a ficar dessa forma como vocês estão vendo. Ele já fica um pouco mais maleável. Então, esse controle aqui é fácil. Para poder evitar que as arestas colidam entre si, nós vamos usar essa opção chamada Self Collision aqui ativa. Então, a gente dando play agora, já temos a opção aí configurada. Tá, o que é que nós precisamos, pessoal, agora, para entender em relação à velocidade do efeito? Então, nós temos algumas condições aqui que a gente pode alterar para fazer maior ou menor velocidade do efeito. Vamos correr aqui as configurações até essa opção chamada Object. Eu tenho Friction e tenho Mass, que é a massa. No Friction, se eu aumentar o valor de fricção, eu estou fazendo com que a fricção ou a resistência do objeto em relação ao ar seja maior. Então ele vai fazer, ó, um movimento mais lento, porque existe maior força do ar em relação aqui a essa resistência. Se eu diminuo a resistência, o objeto cai, ó, de forma mais rápida. Vou deixar em ponto 5. Em Mass é a massa. Eu estou dando peso ao objeto. Esse objeto aqui ele está dizendo que ele está com 1 kg. Se eu dou 0 aqui e apertar o play, o objeto não cai. Ele vai ficar estático lá porque ele não tem massa. Se eu dou 1, o objeto vai cair, ó. Mas se eu dou um peso maior aqui, exemplo 50, eu estou dando peso maior, ele cai com mais rapidez e esmaga, porque ele tem maior peso. Vamos mantê-lo em 1. Outra forma de eu controlar essa velocidade do efeito é vindo aqui na opção chamada Simulation. Eu tenho aqui Speed, que é a velocidade, eu estou usando o fator 1. Se eu uso uma velocidade aqui com fator 1, 2 e dou play, perceba que o objeto ele cai bem lento na velocidade do efeito. Se eu dou o fator 1, que é o padrão, ele vai cair um pouco mais rápido. Agora o que eu mais gosto aqui é justamente o último. Vamos lá na opção chamada Field Weights. Então, vindo aqui em Field Weights, eu tenho uma diversidade de forças gravitacionais que interagem nesse efeito. Dentre estas forças, eu tenho a gravidade aqui, ó, que é o fator que eu acho bem interessante. Se eu uso o peso 1, o objeto cai obedecendo a lei newtoniana. A gravidade com fator 1. Porém, se eu dou um fator negativo aqui, menos 2, o objeto não cai, ele sobe. A gravidade acontece de forma inversa. Se eu dou um fator maior aqui, exemplo 7, positivo, o objeto cai com maior peso ou maior velocidade por causa da força. Se eu dou um valor aqui 25, ele vai fazer, ó, mais rápido ainda o fator do impacto. Então eu posso controlar aqui em Gravity essa opção. Vou mantê-la em 1, que é o padrão. Então é dessa forma que a gente pode, ó, configurar alguns efeitos de softboard iniciais para começar a usar esse recurso. Agora, para gerar essa animação e renderizar,
é necessário que antes eu salve o meu projeto. Então eu vou vir aqui em cima, como segurança, tá? Dá um nome qualquer aqui, ser intitulado mesmo. Salvo o projeto. Eu vou voltar nas configurações lá do Softbody. Eu tenho uma guia chamada Cache. É nela que nós vamos gerar o bake da nossa animação. Percebam que eu ainda não dei melhor resolução à malha. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso antes de gerar o bake, esse processo vai ser muito lento. Então o macete aqui é eu primeiro fazer o bake e depois aplicar o nosso Subdivision com a melhor renderização. Então, vamos entender como isso funciona. Então ele está com pouca resolução. Se vocês olharem o modificador é aqui, ó, o Subdivision. Ele está usando 2:2, mas eu não apliquei. Então, o que é que eu vou fazer? Voltando nas configurações lá onde eu tenho um bake, eu vou definir na timeline qual é a quantidade de quadros que eu queira aqui nessa animação. Eu quero definir que eu quero 160 quadros. Então, eu vou definir a minha timeline com 1 até 160. Ela diminui, vai ser um tempo menor de vida. Aqui no cache eu tenho que simular qual é o tempo que eu quero fazer essa simulação. Então, em vez de 1 até 250, como está acontecendo aqui, eu vou botar um valor menor a essa quantidade de frames que está aparecendo aqui. Nesse caso, eu vou usar aqui 150, um pouco menos do que o final lá, para poder facilitar. Para gerar o bake agora, eu vou clicar em Bake. Dando o clique, ele vai criar aqui uma tarja rapidamente embaixo, que é o Point Cache, e já criou o bake do efeito. Se eu der o play agora, vocês vão ver o objeto já simulado para ser renderizado. Posso selecionar o objeto que é a bexiga. Com ele selecionado, eu entro lá na opção de modificadores. Aqui eu posso aumentar essa resolução de render para 4, que aqui agora já não tenho mais o efeito, ó, ele vai ser rápido. Ele vai cair com melhor resolução. E vou fazer o seguinte, eu vou usar o Shade Smooth. Usando o botão direito, Shade Smooth. Para melhorar ainda as normais, eu vou selecionar o objeto, clicar no ícone que representa o objeto de malha, abrir a opção Normals e ativar Auto Smooth. Essas cores aqui, se vocês utilizarem a vista pelo modo de câmera, eu vou enquadrar aqui a câmera está fixa, tá pessoal? Lembrando vocês, para fixar a câmera, vocês usam N, clicam em View e Lock Camera to View. Fecha com N novamente, aqui eu posso agora usar a mãozinha para arrastar, e o zoom para aproximar. Eu posso usar aqui uma vista pelo modo Lock Dev. Eu não tenho os materiais aparecendo porque aqueles materiais que eu utilizei inicialmente foram materiais que eu apliquei no modo sólido. Então, para poder aplicar materiais no modo renderizado, eu tenho que voltar em material, vou selecionar o plano. Aqui, ó, se eu olhar no modo sólido, eu apliquei uma cor dele no modo sólido, aqui em Viewport Display. Mas para eu aplicar no modo renderizado, eu tenho que vir aqui para o início, ó, da configuração, eu estou usando o Principal, e voltando a atenção para o modo renderizado, eu tenho que vir aqui em Base Color e utilizar um material. Vou usar material parecido com aquele que eu utilizei, mais escuro. Vou pegar a bexiga, posso usar aqui uma cor azul. Posso dar essa bexiga um aspecto mais platificado. Então eu aumento o Metallic aqui e posso aumentar ou diminuir essa velocidade para dar brilho aqui nessa bexiga. Para melhorar esse ambiente, eu vou vir aqui em Word, vou usar uma imagem HDRI com plano de fundo, em vez de cor. Em vez de usar esse cinza, eu posso clicar aqui, usar Environment Texture. Aqui eu vou buscar na pasta uma imagem que eu tenha baixado junto à internet de alta resolução. Vocês podem fazer isso. Tem algumas imagens aqui, vou usar essa. Vou usar o Open Image. Para poder ver, tenho que entrar no modo renderizado. Está aqui a influência da imagem sobre a cena. Para poder tirar essa imagem do fundo, eu volto aí o Word. Na opção Straight, eu vou clicar aqui no pontinho ao lado direito do valor. E vou selecionar a opção Redeft. Então tenho aqui, ó, a bexiga, se eu quiser dar um play, essa animação que nós veremos aí do objeto com o recurso Softbody. Posso dar um valor mais claro aqui no material para não ficar tão como está e criar um efeito interessante aqui de um objeto com o efeito Softbody. Até o próximo tutorial.